hoje, pela segunda vez na nossa casa, um amigo lá de Macatuba, Rodrigo Daniel, seja bem-vindo, a casa é sua. Boa noite, amigos. Todos bem? Aos amigos também que nos acompanham pela internet, nossa gratidão. Melhor do que vir uma vez é voltar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Um trabalho que eu acompanho pela distância, não tão presencialmente, mas vejo o fantástico trabalho que a casa faz. Fica meus parabéns e o desejo de que continuem, né? Rogamos nessa noite que Jesus nos conceda experimentar da sua paz. Estava desenvolvendo o tema da noite, e é engraçado como que os temas, ele nos acham, não somos nós que achamos ele, né? E deve ter acontecido já com os amigos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, não? E várias vezes passando pelo mesmo tema, acredito. É engraçado como que a gente passa de novo, a mensagem se torna diferente. É óbvio que o texto não mudou. É a nossa interpretação, o nosso entendimento dele que mudou, né? E lendo sobre o 6º capítulo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Cristo Consolador, e quando eu comecei a ler, ele me tocou de uma outra maneira que eu gostaria de dividir com os amigos. Antes de qualquer coisa, recomendo a leitura do capítulo, porque ele é longo, extenso, com mensagens edificantes, que não seria possível tratar aqui em 40, 50 minutos de palestra, né? Nós vamos pegar especificamente o jugo leve e o consolador prometido para nós conversarmos na noite de hoje. Eu precisaria dividir algumas reflexões com os amigos para que a gente construa a ideia. Eu vou perguntar para nós, todos aqui, a mensagem do Cristo é consoladora? Sim ou não? Sim. Agora nós vamos fazer um exercício. Imaginemos nós aqui que ninguém acredite, conheça a continuidade da vida. Não conheça o processo reencarnatório. Entendamos que existe somente essa vida. E a gente olha para a vida que está meio tumultuada, né? Não para fora, para dentro também. Sem a continuidade da vida após morte, a mensagem do Cristo continua consolando? E aí precisa ter coragem, às vezes, de responder que não. Porque se eu não entendo a continuidade da vida, às vezes eu não entendo essa proposta de Jesus. Mas como Kardec aqui nos orienta, que com a chave que o Espiritismo trouxe para abrir o Evangelho, nós compreendemos essa mensagem de consolação. Porque nenhuma das promessas do Cristo poderia ser realizada ou vai se realizar plenamente nessa encarnação. Sempre foi uma proposta de vida futura, da continuidade do Espírito, é que nós ainda materializamos o ensino do Cristo. Quando ele olha e diz para nós que a felicidade não é deste mundo, que há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, é uma proposta de continuidade. É uma proposta na certeza de que continuaremos após o desencarne. Voltando para a nossa reflexão, então, encontramos nessa proposta de Jesus consolo por quê? Sabemos que estamos experimentando o que construímos para nós mesmos, de bom ou de ruim. Então, se a minha vida está passando por desafios, momentos de dificuldade, tribulação, eu não vou jogar a culpa em ninguém, nem me revoltar contra Deus. Sei que estou experimentando, como já disse, o que eu criei para mim. E isso consola, por incrível que pareça, consola, porque eu vou ter a oportunidade de corrigir os meus erros. Quem de nós aqui não gosta de corrigir os erros? Todos nós, né? Mas talvez nessa encarnação não conseguiremos cumprir todos. E a certeza de que teremos oportunidade de fazer de novo. E aí da maneira certa, como Paulo bem disse na abertura, a página em branco da vida, o que corre ali é por nossa conta. Essa mensagem é muito consoladora e vem de encontro à proposta de Jesus. De que nós, né, tenhamos a vida em abundância. E eu gostaria de ler
Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, que eu entendo um convite de Jesus, não só uma passagem. Um convite feito presencialmente para nós há 2018 anos, e um convite constante e diário, que diz assim: vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente vai lendo a mensagem do Cristo, e um amigo lá de Barra Bonita me ensinou, e funciona, que evangelho não dá para ler de carreirinha, corrido. Tem que ler, parar nos pontos, nas vírgulas, e refletir. Porque Espíritos da envergadura de Jesus fala muita coisa em pouquinhas palavras. E é importante que a gente mergulhe nesse ensino, né? E é isso. A proposta da noite de hoje é que a gente reflita nas nossas vidas. Como que eu estou empregando o consolo do Cristo na minha vida? Como que eu estou respondendo a esse chamado? Vinde a mim. Como eu estou indo até Ele? Como é ir ao encontro do Cristo, né? E aqui vale algumas reflexões sobre o vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados. Aqui em Duartina, tem aflição? Ou só em Macatuba que tem? Aqui também é. Sobrecargas? Sim. E aí a gente precisa discutir o porquê então que nós somos aflitos. E somos. E sentimos o peso do mundo, que parece que carregamos o mundo nas costas, né? O que nos causa aflição? Falta de fé causa aflição? Falta. Não confiar no futuro, duvidar do futuro, causa aflição? Longe da mensagem do Cristo, causa aflição? Causa. Qual é a mensagem do Cristo? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O mundo material hoje nos sobrecarrega? Sempre lembrando que nós aceitamos a carga, né? Sobrecarrega. Ele nos coloca regras, formas de conduta, maneiras de viver, que se nós não enquadrarmos no que ele propõe, o mundo material, nós estamos à margem da sociedade. Somos colocados para escanteio. Sentimos de verdade o peso do mundo apontando para nós. Isso não é bom, é? Não. Então tá, vamos lá. Agora, quando nós temos, e o convite é de novo, vamos lá pensar todos nós juntos. Quando nós conseguimos fazer algo de bom, quer seja o auxílio a um irmão carente, quer seja o ouvido para o próximo, quando nós fazemos algo de bom, aflitos? Não. Nós nos sentimos sobrecarregados? Também não, né? Naquele momento, visita a falta da fé? A dúvida? A incerteza? Não, não. E aí a gente começa a responder algumas perguntas. Então, longe do Cristo, aflição e sobrecarga. Perto do Cristo, sentimentos de paz, amor, bondade, benevolência. Correto? E a grande pergunta, por que a gente ainda escolhe o outro caminho na maioria das vezes? Por que eu prefiro a carga do mundo? Por que eu prefiro as aflições da vida? Por que eu não me debruço no Evangelho do Cristo, codificado por Allan Kardec, e nós vamos encontrar, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a fé raciocinada. Não mais aquela fé cega, que o acreditar por acreditar. Kardec veio nos orientar que a fé raciocinada, construída, bem alicerçada, nos tira todas as dúvidas. É claro que a fé raciocinada que ele nos apresenta é uma fé que enfrenta a verdade face a face. Ele mesmo nos orienta, né? Kardec nos pede que rejeitamos, se preciso for, 9 verdades, mas que não aceitemos uma mentira. Então, nós nos afligimos e nos sobrecarregamos porque não construímos essa fé em nós. Perguntemos para nós mesmos agora, todos acreditam na vida futura? Sim. Quem quer ir para lá agora? Ninguém. Ninguém. Nem eu. Porque a gente não tem construído em nós essa certeza do futuro.
É a isso que ainda nos prende no mundo de prova e expiação. Acreditamos daquela maneira que a gente brinca, um olho no gato, outro no peixe, né? Mas essa construção depende então somente de nós. Perguntas para nós de novo. Ninguém quer ficar aflito e sobrecarregado. É claro que não. Mas então precisamos construir em nós essa fé no futuro. Essa confiança em Deus. De que a lei do amor vai imperar. Mas ela precisa do meu esforço, da minha dedicação, né? Então, nós ficamos ouvindo esse convite de Jesus. Ele está dizendo, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Percebam de novo que ele está pronto para nos ajudar. Mas tem que ir até ele. Existe um verbo no imperativo. Como? Ajuda-te que o céu te ajudará. Pedis e obtereis. Então eu preciso me esforçar a ir até ele. E o ir até Jesus não é com palavras. Não é dizer, Cristo, eu te amo. É com atitudes. E onde que estão essas atitudes? Parece que está tão longe de nós, né? As atitudes que vão nos levar ao Cristo e ao consolo que Ele nos promete, começa primeiramente aqui, ó, dentro de mim. Eu preciso primeiramente aprender a me respeitar. A me respeitar. Eu preciso saber que eu tenho limites, que eu tenho limitações, que eu não sou capaz de fazer tudo ainda. Seremos, mas hoje ainda não. Vou tropeçar, vou cair e preciso me perdoar para isso, para que a gente continue em frente. E aí nós vamos para dentro da nossa casa. E aí eu estou falando do lar mesmo. Família, pai, mãe, irmãos, companheiros, enfim. Ali dentro somos todos iguais? Não, né? Eu nunca vi um lugar para ter gente tão diferente da nossa casa, né? Parece que nós estamos até na família errada, não parece? Lê de engano, estamos no lugar certo. A pedido nosso. Porque ali estão os diferentes. Nós, no passado, deturbamos a lei divina juntos, provavelmente. E precisamos, juntos, resgatar toda essa bagunça que nós fizemos. Então está no exercício da tolerância dentro de casa, aonde eu olho para a esposa, para o esposo, para o companheiro, para a companheira, para o filho, e me preocupo com sinceridade. Paro de olhar somente para o meu umbigo, é o primeiro exercício. Olho para ela, pergunto como foi seu dia, está precisando de ajuda. Conversa com o filho, pergunta quais são as suas dúvidas, seja franco, seja honesto. Isso vai fazer com que a gente caminhe para um mundo de paz e de encontro ao Cristo. Seguindo, sabe quando a gente faz alguma coisa para a pessoa e ela está com aquela cara meio estranha para a gente? Ela está sofrendo e a gente sabe. Quem é humilde e corajoso ao mesmo tempo suficiente de perguntar o que ela está sentindo sabendo a resposta? Isso é compaixão. Isso é deixar o irmão falar. Isso é ter uma conversa honesta e franca. Conversas essas que vão nos libertar. Essa aflição e essa sobrecarga, Jesus, está dizendo para nós assim, ó, não está dando certo o que vocês estão fazendo até agora. Já faz 2018 anos e os sentimentos são o mesmo. Está na hora de mudar. E ele está dizendo, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então, se nós começarmos uma transformação de dentro para fora, como eu disse, mas não adianta nós sairmos daqui agora e dizer, estou modificado, não estamos. Não é com palavras, é com atitudes. Como eu disse, nós vamos ser testados. Nós seremos experimentados pela vida. E como nós reagirmos a essas provocações, mesmo que a vida vem nos provocar para que a gente mostre que nós estamos curados das enfermidades, esse é o passo para encontrarmos a Jesus e ter a paz que nós sentimos quando nós agimos no bem. Vamos lá de novo, tentar trazer para o nosso dia a dia o que é ir até Jesus. Alguém aqui gosta de ser maltratado? Agredido? Não sei, as duas são horríveis, mas física ou moralmente? Alguém gosta de que se fale pelas nossas costas? Não. Quem então deu a entender que nós temos o direito de fazer isso com o nosso irmão? Nós não gostamos que façam isso conosco, mas fazemos isso com o nosso irmão. Percebam como nós temos uma proposta, mas a ação ela é contrária.
Então nós temos que vigiar no nosso dia todo o nosso pensamento. Nós adoramos condenar, não gostamos? Julgar e, se possível, jogar a chave fora, né? E olhamos para a proposta de Jesus, que foi outra. Jesus nunca deixou de receber, consolar, amparar e corrigir. Vamos a um exemplo. O caso da mulher adúltera, que todos conhecem, né? Que é trazida para ele pega em adultério, e eles querem, e o povo daquela época queria pegar Jesus, né? Que ele caísse em contradição, mas Jesus, o Espírito puro e perfeito que aqui esteve e está conosco, vira para nós, porque não é para eles, é para nós. Quem de vós estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. E aí diz a narrativa que Jesus se vira e começa a escrever na areia. A literatura espírita nos traz que ele escrevia alguns pecadinhos conhecidos nossos. E aí, um certo tempo, todos se vão, Jesus se vira para a mulher. Mulher, aonde estão os seus acusadores? Todos se foram. Nenhum deles te acusaram? Te condenaram? Não. E aí vem o ensino. Eu também não te condeno. Mas vá, e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Dentro da nossa casa, de novo, eu vou vir para dentro da nossa casa. Nós temos essa parcimônia com o companheiro, com o filho, com a filha, quando erram. Nós temos a tranquilidade de ouvir, corrigir, ser duro, não é ser rude, e mostrar o novo caminho. Percebam que isso vai fazer nós ir ao encontro de Jesus. Experimentar, como eu disse no começo, da tua paz. Só que nós preferimos muito mais estar certos do que estar em paz. Não é isso? Haja vista que nós não gostamos de perder nem para o ímpar, né? Quanto mais não ter a razão das coisas. Percebam então que as nossas atitudes nos levam à aflição e à sobrecarga do mundo, né? Mais à frente, Jesus, nessa mesma narrativa, diz: tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração. Essa questão do dócil e humilde de coração é algo que nós ainda não entendemos, de verdade. Mas nós vamos conversar sobre também. O jugo de Jesus é o fardo, né? Nós vamos voltar um pouquinho para entender esse jugo melhor. Os mais antigos vão lembrar, os mais experientes, não mais antigos, perdoem. Os mais experientes vão lembrar. Lembra dos burrinhos que levava as carroças? Ele tinha uma canguinha, não tinha? Um negócio de madeira que prendia um no outro. Jesus está convidando para que a gente leve com ele, esteja lado a lado com ele na caminhada. Que a canga do mundo, que ao invés da canga do mundo, desculpa, que nos pesa, que nos é sufocante, que nos aflige, que nos sobrecarregue, que a gente ande com a canga dele. Junto com ele. E junto com Jesus é bom, porque só tem compreensão, entendimento, bondade, benevolência. Dele para conosco. Mas a proposta é outra. É de nós para com o mundo. Como é que está o meu olhar para o próximo? Eu olho para ele como um irmão que precisa do Cristo como eu preciso, que precisa de amparo, que precisa de compreensão como eu preciso, ou eu olho para ele como um adversário, inimigo, que pensa diferente de mim, e que por pensar e agir diferente de mim, deve ser castigado. Muitas vezes ainda dizemos que por Deus. Deus está vendo. Quando ele sofre um revés, está vendo? Deus castiga. Usamos um pai que é de amor, de bondade, um educador por excelência, e colocamos na mão dele um Deus crucificador, que condena os seus filhos, que faz diferença. Isso não é Deus, isso é nós. Nós que fazemos concessões. Quando nós estamos falando do Pai, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, a justiça não tem isso. Isso é nosso, né? E quando agimos assim, então preferimos de novo o jugo do mundo, quando Jesus convida que a gente leve com ele o seu jugo. E levar o seu jugo também é levar a sua mensagem. Não adianta nós sermos e dizermos que somos cristãos, espíritas, se na nossa vida em sociedade as pessoas não perceberem o Cristo em nós.
não perceberem a mudança que o Evangelho e a doutrina espírita fez em nós, modificando a nossa forma de enxergar o mundo, né? E aprendei comigo que sou dócil e humilde de coração. A gente pode pegar de novo o exemplo da mulher adulta, né? Da docilidade, da humildade dele em não julgar, em não condenar. Tantas outras passagens aonde ele foi experimentado, até mesmo pelos próprios apóstolos, e ele não foi rude, ele não foi duro. Olhemos para quando Paulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, perseguia cristãos, tinha uma postura agressiva contra o Cristo, e ele, quando tem um encontro com Paulo, ele não o acusa. Ele não, Paulo, está vendo que está fazendo errado. Não. Ele mostra uma nova oportunidade, um novo direcionamento. E é essa a nossa relação com os nossos irmãos. Mostrar que há um caminho diferente. Existe o livre-arbítrio? Óbvio. Mas nós, como cristãos, temos que mostrar esse novo caminho. Quando a gente fala de dócil e humilde, como eu disse, e pensando no Cristo, talvez fique muito longe de nós, né? Mas vamos trazer mais perto. Chico Xavier, todos conhecem, tranquilo? Né? Viram um filme sobre a biografia de Chico? Para quem não viu, eu vou contar a história de uma forma muito breve, que a mensagem que ele nos deixa é fantástica. Chico já estava no seu trabalho de auxílio das pessoas, dos pobres, dos necessitados, já estava no trabalho das cartas consoladoras. Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, vivendo com a irmã, né? E a casa começou a ficar aquela agitação. Gente na porta, não tinha dia, não tinha hora, e Chico ia atendendo, com aquela bondade, né? Toda. Aí, um certo dia, a irmã, incomodada com aquele movimento, porque não entendia a proposta do Chico, a proposta do vinde a mim, que Chico vivia indo ao Senhor, né? Ela chama Chico e diz, olha, não está dando. E aí nós vamos para o lugar do Chico. Cada um vai imaginar a gente com essa conversa com o nosso irmão. Chico, não está dando. Aqui em casa não tem mais horário para nada. Essa gente que entra, que sai, não está dando. Não é possível mais viver assim. E no fim da conversa ela diz, ou você para de atender eles, para que a nossa casa volte ao normal, ou nós vamos pedir que você se retire. Eu fico imaginando essa cena, como seria a nossa reação com o irmão? O irmão não seria, talvez, o que Chico fez. Lembram-se o que Chico fez? Ele não diz uma palavra, pega a testa da irmã e dá um beijo na testa. E segue o caminhar. Muda-se para Uberaba e o resto da história todos nós conhecemos, o trabalho edificante. Dócil e humilde de coração. Reconheceu que a irmã não entendia o propósito ainda do trabalho dele, mas não forçou, não quis discutir, não quis entrar no que nós adoramos, que é o revide, que é provar que eu estou certo. Um beijo na testa, foi só isso, ou tudo isso, que Chico fez. Dócil e humilde de coração. Olha para a nossa história. Quando nós ainda, não sei se já ouviram dizer, ou se infelizmente já dissemos, eu sou bom, mas não pisa no meu calo. Já ouviram isso? Aí vai me conhecer de verdade. Olha quanta maluquice a gente fala ao mesmo tempo. Primeiro a gente se intitula bom, quando Jesus rejeitou esse rótulo. Bom só o Pai. Agora, não pisa no meu calo que você vai me conhecer de verdade. Então quer dizer que nós não somos o que nós somos na essência? Quer dizer, eu não posso tolerar o meu irmão? Eu não consigo tolerar ele quando ele discorda de mim? Quando ele pensa, age diferente de mim? Quando o irmão ainda doente do espírito, da alma, corta a minha frente no trânsito? Na fila do banco? Quer levar a melhor? Nós não podemos entender que esse companheiro ainda não entendeu a mensagem do Evangelho e orar por ele. Pedir que Jesus dê a ele a mesma oportunidade que está dando a nós, de estarmos sentados, podermos, reunidos juntos, conversar sobre o Evangelho do Mestre. Dócil e humilde de coração.
é uma luta contra o homem velho que mora ainda dentro de nós, que Jesus nos orientava no Evangelho. Deixai morrer o homem velho para que surja o homem novo. A simbologia clara de que o homem velho, com os valores antigos, agressividade, orgulho, vaidade, tudo que nos prende ainda aqui no mundo de prova e expiação, que nós matemos ele, mas matemos deixando germinar em nós uma situação diferente, do homem bom, compreensivo, tolerante. Percebam essa proposta? E ele continua, mesmo quando nós recusamos ela, vinde a mim. Está avisando, está convidando e avisando. Se não quiser, vocês têm o livre-arbítrio. Mas, longe da lei de Deus, do amai-vos uns aos outros, só encontraremos dores e angústias. E aí, não vale ficar bravo com Deus. Revidar. Por que comigo, Senhor? Por que tudo isso só acontece comigo? Sem fazer um exame de consciência e procurar em nós mesmos as causas dos nossos males. Como disse, somos autores do nosso destino, né? E ele continua, e encontrarei descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Alma, com doutrina de espírito, aprendemos que é espírito encarnados. Então Jesus aqui está dando uma receita para que a gente encontre o descanso da nossa alma. Na simbologia de descanso, de tranquilidade, paz de consciência. Dá para ser feliz na matéria? Dá. E agora? Dá. Mas quem que está disposto a mudar, a se transformar, a não mais carregar o fardo do mundo e carregar consigo o fardo de Jesus? Quem de nós está disposto de verdade, quando a adversidade da vida vier, e ela vai vir, essa é a graça da vida? Eu tenho comigo que quando a vida dá aquela mudança muito grande, é Deus, Jesus chacoalhando a árvore, filho, desce. Não vai dar certo esse caminho, começa de novo. Quando isso acontecer na nossa vida, quem de nós está disposto a enfrentar resignados? Resignado não é parado sentadinho, é enfrentando a adversidade, mas na certeza de que Deus Pai sabe o melhor para nós. Quando essa questão de que Deus sabe o que é melhor para nós, ela é muito legal. Pais aqui da matéria, ou educadores, nós podemos dizer sim sempre para a criança? Não, né? Por quê? Porque normalmente ela não sabe tudo que é bom para ela, não é isso? Vamos criar um exemplo muito claro. A criança está com a garganta totalmente inflamada. Totalmente inflamada. E está na hora do remédio. Ela pede um sorvete. É óbvio que ela vai pedir um sorvete. O que nós damos? Remédio. Ela queria o quê? Sorvete. Mas o que era bom? Remédio. Amargo. Machuca. Mas cura. Esse é o Pai conosco. Somos crianças que pedimos demais, longe de saber o que pedimos. E Ele, na sua infinita misericórdia, nos dá o remédio, que nós relutamos em tomar. Não queremos, batemos o pé, mas é esse remédio que vai curar o nosso espírito. Esse remédio normalmente é aquele companheiro complicado que está na minha vida, que eu preciso me entender com ele. Ou talvez uma adversidade financeira, que eu preciso entender. Às vezes é a doença, que me convida à introspecção, a vir para dentro. Lembrando que a doença vai, bem suportada, o bem e mal sofrer, que também temos no Evangelho, vai curar o meu espírito, vou me libertar das amarras. Então, quando nós olhamos para Jesus, que ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, deveríamos sair da posição de pedintes, da posição de crianças rebeldes, e deveríamos ter uma posição perante a vida de gratidão. Vejam bem, a nossa relação normalmente com Deus e com Jesus, não estou dizendo que todo mundo, em via de regra
um Pai Nosso, a hora que a gente está dormindo, que a gente começa ele não acaba, porque deixou para fazer a oração na última hora, né? Ou no outro dia cedo, com o advento do celular, o alarme, um negocinho chamado soneca. A gente fica apertando ele até a hora de trabalhar e sai correndo de casa e faz um Pai Nosso atropelado. E normalmente pedimos, queremos, e pedimos coisas corretas, claro. Pedimos saúde, pedimos força, coragem, mas pedimos também muitas bobagens. E esquecemos de olhar para esse convite de Jesus e agradecer. Já pararam para agradecer hoje? Agradecer o dom da vida? Agradecer a família que nós temos? O trabalho, o nosso sustento? Mesmo que ele, na nossa pequena visão, não seja o que nós queríamos, mas é o que nós temos. Quantos irmãos adorariam poder ter o que nós temos e nós não agradecemos? A nossa relação com Deus e com Jesus deveria ser a relação, principalmente com Jesus, de um irmão mais velho. O que faz o irmão mais velho normalmente? Cuida do mais novo. E espiritualmente Jesus é mais velho que nós. Nós chamamos ele para conversar? Ah, Rodrigo, mas ele sabe tudo. Sabe, mas vinde a mim. Temos uma conversa com ele franca, não no sentido de questionar, dizer assim, por que Jesus eu estou experimentando isso? Mas para quê, irmão? O que é essa adversidade? O que é essa contrariedade? O que isso está querendo me apresentar? O que a vida está querendo de mim? Com essas conversas honestas e sinceras, nós vamos criando uma afinidade com um plano espiritual maior. Vamos nos conectando, não é que eles vão resolver o problema para nós, porque cada um será dado conforme suas obras, mas eles nos intuirão, nos consolarão, nos ampararão nos momentos difíceis. Ah, mas se eu fizer isso eu não vou ter mais dor e angústia? Vai. Mas enfrentar as adversidades da vida tem sempre duas maneiras: revoltados ou resignados. Aqui em Duartina, alguém conseguiu resolver alguma coisa revoltado? Não. Gente, não é possível resolver os problemas da vida revoltados. Nós vamos simplesmente aumentar o problema. Resignados, vamos entender o porquê nós estamos experimentando isso. Resignados, entenderemos que a vontade do Pai está prevalecendo sobre a nossa. E que bom. E que bom, porque como disse, não sabemos o que pedimos. Uma outra reflexão sobre o Pai Nosso que a gente pode fazer, que vai vir de encontro com essa mensagem de ir até Jesus, é: Senhor, seja feita, o que a gente fala? A tua vontade, assim na terra como nos céus. Algumas vezes nós mentimos. A gente não quer que seja feita a vontade do Pai. Nós queremos que seja feita a nossa. A nossa. E quando é feita a vontade do Pai e contraria a nossa, nós nos revoltamos. Nos afastamos da religião, nos afastamos de Deus, nos afastamos da casa espírita, nos afastamos de conversas salutares. E isso funcionou para alguém até hoje? Não. Pelo amor ou pela dor. Aí a gente fala assim: ah, eu cheguei à casa espírita pelo amor. Que bom. Porque a infinita maioria de nós, aonde eu me incluo, experimentamos a dor. Ah, mas Deus quer que a gente sofra? Não. Chamou a gente muitas vezes. Nessa e em tantas outras encarnações, e nós não quisemos. E aí, a dor bate à nossa porta e nos traz para a religião, nos traz para a proximidade de Deus. Então, perceber essa questão da resignação vai nos tornar dócil e humilde de coração. Vejam bem, gente, ser dócil e humilde não é ser passivo e nem submisso. É não revidar. Lembram de oferecer a outra face? Quando o mundo nos bater na direita, ofereça à esquerda, mas no sentido de que aqui impera a paz do Cristo. Não o revide na grosseria, mas mostrando a nova oportunidade, né? Então, Kardec aqui finaliza esse trecho dizendo assim para nós: todavia, né, depois de tudo isso que nós conversamos, Jesus põe uma única condição à sua assistência. Uma única condição.
É a felicidade que promete aos aflitos. Olha só, existe felicidade para nós aflitos, né? Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é leve e essa lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. Quando a gente fala em amor e caridade, nós precisamos dar uma ampliadinha um pouquinho nessa questão, para entender como Jesus, né, tratava essa questão. Se nós formos na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec inquire os mentores da codificação da seguinte maneira: qual o sentido da palavra caridade, vírgula, como entendia Jesus? Coloca a régua no lugar certo. Não é caridade como eu entendo, como Paulo entende, ou como tantos outros entendem. Como entendia, ou como entende o mestre, né? E a resposta, ela é fabulosa. Benevolência para com todos. Sabe o que é todos? Todos. Mas mesmo aquele, Rodrigo, que... Mesmo aquele. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos significa ser bom. Não significa, eu posso discordar de você, mas eu te respeito. Essa é a grande diferença. Nós discordamos e não respeitamos o nosso próximo. Benevolência para com todos é aquele que agiu de uma forma contrária àquilo que eu entendia certo, mas eu sou capaz de orar por ele. Eu sou capaz de pedir para que Deus entregue o melhor para ele. Eu sou capaz de pedir para Deus que ele o fortaleça na sua caminhada. Isso, benevolência para com todos. Se parasse aí já estava difícil, mas a questão continua, né? Indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência, não sei se todos conhecem, então eu vou contextualizar. Indulgência é você ver o erro no teu irmão, mas não exaltar aquele erro. Ser indulgente para com o próximo é perceber as suas falhas, mas não divulgá-la. É isso que a gente faz? Não. Mas a gente não gosta que fale das nossas, né? Então, indulgência para as imperfeições alheias, como nós precisamos de indulgência. Querem ver um exercício rapidinho? Pensem no companheiro ou na pessoa que vocês gostem. Não vale falar, só pensar. Pensa 10 defeitos. Já foi, todo mundo já pensou, né? É 15 segundinhos. 10 virtudes. Nós vamos passar o resto da noite aqui, a gente não vai achar 10 virtudes na pessoa. É porque ela não tem, Rodrigo? Não, ela tem. Muito mais que isso. É que nós não estamos afeiçoados a esses sentimentos. Preferimos exaltar o ruim, o lado errado da pessoa, do que exaltar as suas virtudes. Então a gente ainda não consegue entender essa proposta de caridade, como entendia Jesus, né? Amor e caridade. São palavras que andam juntas. Não dá para ser amoroso sem ser caridoso, e nem o contrário. E por fim, perdão das ofensas. Olha que fantástico. Perdão, toda segunda-feira tem alguém falando de perdão, não tem? Que bom. E vai ter mais. Porque a gente ainda não entendeu essa questão. Já, com certeza. Já conseguiram perdoar alguém, algum dia, seja qualquer deslize. Foi bom para quem? Para ele ou para mim? Para mim, né? Que perdoei. Então o perdão liberta. Liberta o irmão ou me liberta? Me liberta. Então o perdão me faz bem, primeiramente. E depois, óbvio, que faz bem ao meio onde eu vivo. Porque muitas vezes aquele irmão que a gente nutre antipatia, nem sabe que a gente sente aquilo por ele. Estamos presos num círculo vicioso e não conseguimos ser caridosos para conosco mesmo. Porque o perdão me liberta. O perdão faz com que eu pare de guardar mágoa, angústia em meu coração. E sem falar no auto-perdão. Quantos de nós não somos amorosos e caridosos com nós mesmos, porque não perdoamos os erros cometidos? Ficamos presos a um passado e não conseguimos dele nos libertar. E aí, sem aprofundar no assunto, aí vem bater a nossa porta a depressão e outros tantos sentimentos que, se não cuidados pelo espírito e pela matéria, podem nos levar ao desencarne pelas portas do suicídio.
Percebam a questão do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu preciso me amar, eu preciso me respeitar, né? Jesus nos disse tudo isso e sabia que nós esqueceríamos. Mudaríamos o seu ensino, levaríamos para a cruz. Mas, na sua infinita bondade, ele nos fala do Consolador prometido, que nós, espíritas, entendemos que a terceira revelação, doutrina espírita, se encaixa perfeitamente, porque ela vem, como Jesus disse, não destruir a primeira lei. O espiritismo não vem destruir as leis cristãs, vem dar uma aplicabilidade a ela, né? E Jesus roga ao Pai por nós. Percebam, depois de tudo que fizemos com ele, fazemos ainda e ele roga por nós. E as reflexões são sempre o que eu faço com o meu próximo. Eu rogo pelo meu próximo? Reflexões. E a narrativa diz: se vós me amais, o Cristo nos dizendo, guardai meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele permanecerá convosco e estará em vós. Olha a profundidade disso. Lembra quando Paulo de Tarso, aí já no fim do seu ministério, diz que o Cristo vive nele? Essa é a nossa maior ambição quanto a espíritos. O Cristo viver em nós. Porque aí seremos a bondade, a justiça, a benevolência em pessoa, né? E ele continua: e o Consolador, que é o Espírito Santo. Com doutrina espírita, podemos avaliar o Espírito Santo como espíritos puros, evoluídos, que auxiliam Jesus e o Pai na condução do planeta. Sim ou não? Podemos, né? O Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Essa narrativa se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 ao 17 e 26. É importante que a gente reflita nessa questão do amor incondicional de Jesus para conosco. Ele esteve aqui conosco encarnado, nos exemplificou o amor, a compreensão, a tolerância às diferenças, mas sabia que nós ainda, espíritos arredios que somos, esqueceríamos o teu ensino. E ele então roga ao Pai que mande um outro Consolador que viria no tempo certo. Se naquela época, ou melhor dizendo ainda, nessa época a gente tem dificuldade de entender Jesus, o que ele disse, imagine se ele falasse abertamente sobre reencarnação, sobre vida futura, não entenderíamos. Chegado o momento certo, chega até o planeta Terra a terceira revelação, codificada por Allan Kardec, que nós entendemos, como já disse, doutrina espírita. E Jesus diz que o Pai enviará em meu nome e ensinar-vos-á todas as coisas. Então Jesus não disse tudo. Doutrina espírita então vem descortinar da onde viemos e para onde vamos. Doutrina espírita vem nos mostrar que nós somos autores do nosso destino. Doutrina espírita então vem mostrar que eu sou capaz de modificar a minha vida. Olha que fantástico. Tira as nossas muletas e faz com que caminhemos, né, sozinhos. E vos fará relembrar tudo o que eu vos disse. Olhemos para a doutrina e ela relembra tudo o que o Cristo nos disse, né? E a gente olha para toda essa questão que nós somos agraciados com a descoberta de doutrina espírita, e o que nós fazemos com ela? Por que você está perguntando isso, Rodrigo? Outro dia, conversando com um amigo, eu estava conversando sobre ele, sobre a questão de palestras, outros trabalhos, e ele me disse assim: fica tranquilo, se você não fizer, como foi dito para Kardec, a doutrina vai sobreviver sem você. Mas ele falou assim: a pergunta não é essa, a pergunta é outra, não é o que você está fazendo pela doutrina espírita, o que você está deixando a doutrina espírita fazer em você. Ela está te modificando? Ela está te transformando? Mas, amigos,
ela não vai nos transformar se a gente não se debruçar sobre os livros, se nós não estudarmos, se nós mantivermos o nosso evangelho fechadinho dentro de casa, não vai dar certo. Ou aberto naquela página sem ler, também não vai dar certo. A biblioteca que eu vi tem vários títulos, obras. A casa tem estudos nas conversas com o Paulo. Se nós não nos aprofundarmos nesse conhecimento que liberta, não vai dar certo. De novo. Então, o nosso compromisso do ajuda-te, que o céu te ajudará, é esse. O que nós estamos deixando que a doutrina espírita faça em nós? Olhem para trás e vejam o que nós éramos antes da doutrina e vejam o que somos hoje. O que nós éramos longe do Cristo e o que nós somos hoje. Nós vamos encontrar melhoras, sem sombra de dúvida. Mas nós precisamos de mais. Nós não vamos poder mais alegar ignorância quando voltarmos à casa do Pai. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Percebam que ele nos deixa o roteiro seguro de como caminhar aqui na Terra, né? E quanto eu estou me esforçando, e o quanto eu estou me dedicando para compreender esses ensinos. Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, se minha memória não me trai, item 4, Bons Espíritas, que vem logo em sequência do Homem de Bem, Kardec começa a dizer sobre os bons espíritas assim, ó. O Espiritismo, bem compreendido, e a gente compreende com o quê? Intelecto, né? Não é isso? Ele continua, mas, sobretudo, sentido, vai nos transformar no homem de bem. Então, não adianta só estudar se eu não aplicar na minha vida. Se nós não encontrarmos o Evangelho do Cristo e doutrina espírita, a aplicação no meu dia, ela será uma linda filosofia, não mais do que isso. Mas quando eu decido aplicar tudo isso no meu dia a dia, nas provas diárias, faz toda a diferença. O ensino que André Luiz nos traz no livro Nosso Lar, ele é fantástico e profundo, a questão da água na boca. Se a gente mantivesse esse conceito da água na boca toda vez que nós somos contrariados, quando o mundo nos apresenta algo diferente, e conseguíssemos respirar e contar até 10, muitos problemas seriam resolvidos. Por que você está dizendo isso, Rodrigo? Porque assim, o Evangelho ele é igual o remédio homeopático. Já tomaram? Cura. Cura. Demora mais, não demora? Esse é o Evangelho. O remédio homeopático das nossas vidas. Que nós façamos uso dele em todo dia, a todo momento. E que nós possamos, através dessa dádiva que nos foi oferecida, que é a doutrina espírita, modificar a nossa encarnação. E que no dia que vai começar amanhã, o Cristo vai de novo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós vamos até Ele. Nós vamos entender o seu chamado. Nós vamos aprender que nós somos espíritos numa experiência de carne, e não o contrário. Que nós aqui estamos, sem dúvida, para evoluir, mas para melhorar o nosso espírito. Que essa proposta de renovação ache morada nos nossos corações. E que nós possamos, no dia de amanhã, ser melhores do que hoje. E assim, sucessivamente. Até que um dia, juntos, chegaremos à casa do Pai para lá estar. Muita paz, muita alegria. Paulo, foi muito gostoso refletir aqui com vocês hoje. Meu muito obrigado pelo carinho e pelo respeito com que me trataram. Rogando que em breve nos veremos novamente e que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós.